implicou uma série de medidas de ampliação das disciplinas optativas, especialmente, de tal maneira a dar que o currículo seja mais dinâmico, que a gente não precise mais fazer aquele grande esforço para atualizar o nosso currículo, e a partir de agora as atualizações necessárias, e esse debate é um subsídio para uma dessas atualizações, devem acontecer de maneira mais acelerada e mais espontânea. Então, a comissão de graduação vem fazendo a cada ano, nos últimos 3 anos, uma semana pedagógica no início do ano. E fará a Semana Pedagógica 2021 com o tema ensino jurídico. E ela vai começar, e esse evento é o início, é uma espécie de pré-início da Semana Pedagógica de 2021, com um tema que é absolutamente urgente e inadiável, que é o antirracismo, que é a superação do racismo para além das cotas raciais. A Universidade de São Paulo adotou tardiamente as cotas, e vem sentindo, quer dizer, o fato de ter estudantes negras em maior quantidade, já mudou o ambiente, já mudou a condição de provocar a revisão daquilo, do modo como se ensina, das posturas hierárquicas. Então, esse evento é uma oportunidade de nós entendermos como é que funciona esse sistema de ensino, que não é o responsável, mas está associado pela reprodução de um modo de pensar, de um modo de agir dentro do direito, que é o modo que reproduz o racismo. Então, nessa lógica de produzir alguma coisa, para além das cotas raciais, entendendo que as cotas foram um momento de transformação, que se abre essa pauta de o que é que pode fazer enfim, uma agenda construtiva. Então, nada mais representativo do que esse mosaico, esse painel de personalidades que nós temos aqui. A começar pela querida professora Eunice, que tem a sua história, a sua trajetória marcada pelo combate ao racismo, pela superação do racismo, mas tem criado ambientes acadêmicos. O professor Eunice tem sido uma pessoa essencial para disciplinas de pós-graduação, que proporcionam uma reflexão importante sobre a discriminação, o racismo, né? A professora Eunice integra o quadro de professores que está também na disciplina de equidade de gênero, e, enfim, tem sido uma voz indispensável para essa reflexão. O professor Quiroga, e eu não quero com isso me subtrair à exposição que o professor Maffei fará, mas é só justificar como é que isso foi pensado, quer dizer, a comissão de graduação se debruçou sobre as vozes que poderiam nos trazer caminhos e orientação, inspiração sobre a revisão necessária no ensino jurídico, que a gente quebre antigas práticas. O professor Quiroga vai nos trazer a experiência do programa Incluir Direito, que é um programa que reformula programas de estágio em grandes escritórios para incorporar jovens estudantes, estagiárias negras. Doutora Valdirene vai nos trazer a experiência do mundo profissional, ela que integra o Ministério Público do Trabalho, e é coordenadora de uma comissão de combate ao racismo, vai nos trazer a visão do mundo profissional e o que é que o ensino jurídico, como é que ele está falhando, como é que ele pode contribuir para superar o racismo. E, finalmente, mas não menos importante, o doutor Lucas Módulo, nosso mestrando, meu aluno nesse semestre, aluno brilhante, inteligente, né, muito comedido e modesto, mas a cada fala dele, ele é certeiro, ele é econômico e certeiro. E ele teve a razão principal de ele estar aqui, não é apenas ele ser membro do Comitê Antifraude, mas pelo seminário que ele organizou no começo do ano sobre exatamente o antirracismo, que deu à comissão de graduação a primeira conjunto de coordenadas por onde devia passar essa reflexão. Em especial, o papel da branquitude, quer dizer, quantos brancos têm responsabilidade de produzir um quadro que quebre essa situação de privilegiados, que seja um quadro realmente inclusivo. Então, com isso, eu quero dizer que, para mim, é uma grande satisfação estar com vocês aqui, estar com o professor Rafael Maffei, que é membro da comissão de graduação, um membro muito dedicado, e dentre os membros da comissão de graduação, certamente o que tem mais envolvimento com esse assunto. Ele produz um podcast sobre o assunto, é professor da graduação, discutindo questões de discriminação, então ele está profundamente envolvido e engajado em procurar soluções, e certamente ele vai sistematizar e nos trazer para a comissão de graduação
a síntese desse debate. Então, professor Maffei, muito obrigada pela condução desse trabalho. Eu estou agora na condição de plateia, assistindo e desejando sucesso nesse trabalho que todos vocês vão nos oferecer. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria Paula, pela introdução, pela abertura, pelas gentis palavras. E eu vou desde logo passar, então, a palavra à professora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, nossa professora da casa, como disse a professora Maria Paula, uma docente que tem uma atuação muito importante, muito marcante, muito inspiradora, e que promove iniciativas acadêmicas de altíssimo impacto dentro da Faculdade de Direito, justamente para a discussão de temas ligados à discriminação, principalmente à discriminação racial. Então, professora, é um grande prazer para nós tê-la conosco, e a senhora tem a palavra. Estou aqui cronometrando 15 minutos, eu vou ser desagradável de interromper e dizer quando os 15 minutos estiverem terminado, a bem da fluidez dos trabalhos, tá bem? Muito obrigado, a senhora tem a palavra. Pois não, muito boa tarde a todos, obrigada aí pela confiabilidade, cumprimento a comissão de graduação, esse programa Incluir Direito, e na pessoa aí da professora doutora Maria Paula Dallari Bucci, muito obrigada pela confiabilidade, meu prezado professor Roberto Queiroga Mosqueira, né, prazer em revê-lo, doutora Valdirene Assis, que coordena trabalhos, atividades, né, do Ministério Público do Trabalho no combate, né, aí a discriminação racial no mercado de trabalho. Isso sem dúvida alguma, muito importante, muito grave. Meu querido amigo, doutor Lucas Módulo, prazer aí também em revê-lo aqui na sala virtual. Bom, racismo e ensino jurídico, né? Parece-me que, pela experiência, como todos aí, de sala de aula, de visitar, né, aí os programas, das nossas disciplinas, me parece muito importante no estudo do direito que se passe ao alunado, que anime-se o alunado à percepção das diferenças. Não noto no curso do direito, nas diversas disciplinas, essa percepção de que o binarismo de gênero é simplista e nem sequer é científico, não é? Então, as questões de gênero serem seriamente encaradas, porque é um absurdo que se forme um profissional do direito sem essa percepção dos direitos de uma pessoa transgênera e de todas as dificuldades aí advindas. A questão das etnias. O Brasil, tão diverso, formado por povos de todo o mundo, tem um protagonismo negro, tem um conteúdo afro na sua população e na sua cultura. Então, é preciso, né, que no curso do direito a percepção das diferenças estejam presentes. Se me permite, trago aqui aquele pensamento que todos nós conhecemos, né, do professor Boaventura Souza Santos, quando ele diz que temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Então, a existência, né, entre nós de atos discriminatórios, né, o ser humano atua conforme ele pensa. Se ele acredita que existem as raças humanas ainda, e se umas são superiores às outras, ele vai agir exatamente assim. Então, a percepção das diferenças, as formas de enfrentar, né, uma igualdade meramente formal, mas que não alcança essas diferenças, isto precisa estar no curso de direito, permear todas as disciplinas. Mas o sábio aqui, Boaventura, continua, né?
temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza, temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Então, o racismo, o sexismo e, sobretudo, a desigualdade racial, esta, diferentemente das diferenças que devem ser respeitadas, a desigualdade, as desigualdades sociais, a social, né? O real conhecimento do surgimento e de como atuam, coexistem as classes sociais, o conflito de classes, isto precisa estar em todas as áreas do estudo do direito, porque a desigualdade social, ao contrário da percepção das diferenças, a desigualdade precisa ser combatida, né? Precisa ser enfrentada pelo direito, senão não se invalidaria os direitos humanos fundamentais. Então, também, por diversas razões que não há tempo aqui, se romanceou muito os direitos humanos, os direitos da pessoa. A nossa Constituição de 88, com uma experiência muito rica dos movimentos sociais participando, né, lá da Constituinte e tal, nos traz os direitos humanos como fundamentais. E o que são direitos fundamentais? Temos contribuições valiosas do âmbito do direito sobre o assunto, né? Mas são direitos indisponíveis, com muitas obrigações de fazer e de não fazer para as instituições públicas, sobretudo para o executivo, e está aqui presente uma pessoa que eu louvo sempre como que muito contribui para o entendimento de políticas públicas, né? A professora Butti. Pois é, cadê o executivo com as políticas públicas para implementar, né, esses direitos, né, a fruição de direitos que são aí então, tão importantes, fundamentais, e acho que é muito importante no âmbito do direito. E depois o método, a ferramenta para outros, né, que são as intersecções, realmente entrelaçar, vincular aí as discussões, as pesquisas de gênero, etnia e classes sociais, como propôs Angela Davis lá atrás, e muitas, principalmente as feministas, foram construindo tudo isso, é fundamental, é preciso realmente, no âmbito do direito, promover as intersecções entre as informações e exigir. Estamos convivendo num Estado democrático de direito. Cadê a política de dados abertos? Então, sem os dados abertos, que nos propiciem o devido cruzamento, utilização desses dados e perceber realidades, esta forma de estudar tem que estar também nos diversos ramos do direito. E tenho conversado muito no nosso núcleo de estudos, né, que se chama Laboratório de Estudos Étnico-Raciais, lá, com muitos alunos da graduação. Eles já estão com propostas para o direito civil, para o direito processual, para o direito penal, para trazer a questão do racismo, a questão do protagonismo negro. Nas minhas pesquisas, me chama muito a atenção a nossa escola, que estuda direito romano, e eu acho importante que se estude direito romano, e vejam, de lá que vinha uma certa normatização, e que foi durante 400 anos usado no Brasil, né, nas relações entre o escravizador e o escravizado. Esta ocorrência nas Américas, de escravização dos africanos, dos ameríndios, não é um instituto da escravidão do mundo antigo, grave, importante, que a gente estuda no direito romano, não.
é uma fase, sem dúvida alguma, do sistema socioeconômico capitalista que não teria conseguido, né, chegar nos tempos que chegou a industrialização sem estas práticas graves de escravizar pessoas. E eu acho que o direito pode contribuir muito para isso, deixar tudo isso iluminado, iluminismo, né? Iluminado, claro, e que é outra situação, é outra coisa, para a gente nunca mais ouvir, como ouvimos de uma autoridade há algum tempo atrás, mas o que eu tenho que ver com gente que foi escravizada? Eu nunca escravizei ninguém, ou a outra autoridade, racismo não existe, certos negacionismos aí, né? E aí é o próprio professor, o clássico lá do Alexandre Correia, mas depois outros clássicos, Perdigão Malheiros e outros que escreveram antes, né, ainda no século XIX, que nos chamam a atenção que nas lacunas dessas relações sociais da escravização deveria se utilizar o direito romano e às vezes até se utilizava, mas dependia dos interesses dos proprietários, porque às vezes isto era tudo afastado. No âmbito do direito penal, por que o nosso primeiro Código Penal, que se chamava Código Criminal de 1830, não traz o crime de exploração, de lenocínio, né? Ao ferir lucro com o sexo do outro, etc., né? Então, por que esse crime não existiu no Brasil, só começa no Código Penal de 1890, que já é a República? Porque se utilizava as escravizadas no meretrício e se oferia, ficava com aquele dinheiro. As famílias brasileiras fizeram isto. Então, é preciso trazer o direito para certas realidades, rever muitas das disciplinas, estudar os assuntos, porque a cobrança já está advindo de quem é discriminado, os negros brasileiros, os jovens agora lá na faculdade de Direito, não é? Bom, eu não sei se tem mais algum minutinho aí. Tem uns 4 minutos, professora. Então, a questão também do direito de família, esse adveio mesmo de um aluno da graduação, né? A importância, a riqueza do direito civil familiar, né? Como se estuda na atualidade. Mas, vejam, há um contingente muito numeroso, porque, veja, essa questão da escravização não foram algumas pessoas durante algum tempo, não, as pessoas eram negras e foi durante séculos, e trouxe consequências aí. Então, as questões deste acesso, que é um direito, ao núcleo social básico, família e tal, que muita gente, então, desconheceu, porque o direito dizia que aquelas pessoas não eram pessoas, eram coisas, né? Pessoas coisificadas. Isso trouxe resultados e tal, e não se nota no âmbito do direito civil um estudo a respeito. Era isto. Muito obrigado, professora Eunice. Eu vou passar desde logo a palavra à doutora Valdirene de Assis. Doutora Valdirene é coordenadora do trabalho, coordenadora da Cor de Igualdade do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, coordenadora do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros do Ministério Público do Trabalho e do GT Raça do Ministério Público do Trabalho de São Paulo. Ela é docente na Escola Superior do Ministério Público da União, é membro do Grupo de Enfrentamento ao Racismo do Conselho Nacional do Ministério Público e é coordenadora geral do Afropresença. Ela também é mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa e é pós-graduada em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Doutora Valdirene, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, é um grande prazer para nós tê-la conosco. Passo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Uma boa noite. Muito obrigada à Comissão de Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e eu faço esse registro de agradecimento nas pessoas do Dr. Otávio Pinto, que me fez chegar o convite em primeira mão,
doutora Maria Paula Dallari, que aqui está, presidindo os trabalhos, juntamente com o doutor Rafael Queiroz, nosso mediador, e, por óbvio, um agradecimento aqui de poder estar nesta mesa e de usufruir da companhia das outras pessoas que vieram para debater o tema que nos foi proposto, especialmente aqui, professora Eunice Prudente, professora muito querida para mim, doutor Roberto Quiroga, um parceiro de alguns trabalhos, de algumas atividades do Ministério Público do Trabalho, e a alegria de conhecer doutor Lucas Módulo, tá? O nosso futuro e muito daquilo que significa o tanto que a gente debate, né, pró-inclusão étnico-racial na sociedade brasileira. Bom, quando a professora Eunice nos traz a questão da igualdade, eu não posso deixar aqui, professora, de me recordar quando, numa sala em que eu era a única menina negra, eu estudei o artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Bom, naquele momento, o meu poder de crítica não era dos maiores, eu estava iniciando meus estudos jurídicos, mas aquilo já me incomodava. Era um texto que, para mim, não tinha eco. Faltava algo. Foi uma aula que me incomodou. Tá? Hoje eu posso dizer que tem uma análise de gênero que poderia ser observada. Todos e todas são iguais perante a lei, por exemplo. E esse mesmo princípio, e todos os direitos de igualdade, eles sempre me foram apresentados ao longo do curso, principalmente nos tratados internacionais. Eu vi a importância que se dava a esse princípio, mas eu lhe confesso, e acho que isso é um ponto em que a formação, aqui no nosso país em especial, precisaria avançar. Muitas vezes, o ensino ele vem de uma forma muito dogmática, ele vem de uma forma muito... Tá com cara que a luz acabou. Será? Puxa, que pena. Deixa eu abrir aqui no streaming, só um minuto. Esperar um pouquinho, se não voltar, aí passa para o próximo palestrante, e depois ela volta. Eu acho que vale a pena, talvez, nós passarmos desde logo para o professor Quiroga e depois a doutora Valdirene volta. Uhum. Aí caiu de vez. Então, professor Quiroga, passo a palavra desde logo ao senhor. Muito obrigado pela participação. Professor Quiroga, professor muito querido da Faculdade de Direito, um grande tributarista. Opa. Ela entrou pelo celular. Doutora Valdirene, imaginamos que a senhora teve algum problema na conexão. Vamos com a senhora para o celular. Pode retomar. A senhora falava da desigualdade, de como o artigo 5 não atuava para a senhora. Fique à vontade. Só testar o som. A senhora nos ouve? Só dando aqui a frequência do meu áudio. Oi, perdão.
Incrível que possa parecer, faltou luz. Meu computador desligou. Bom, então, eu não sei se pela ordem, Rafael, eu ainda sigo, o senhor já havia pedido para uma das outras pessoas ir. Talvez a gente possa passar a palavra para o professor Quiroga, aí a senhora vê, ou a senhora sabe, na verdade. A senhora prefere continuar desde logo ou prefere que a gente passe para o próximo e na seguida ter um pouco de supetão? Vocês puderem fazer essa passagem, eu tento ver se eu consigo religar o computador. A conexão fica mais adequada. Isso. Então faremos isso. Muito obrigado. Já voltamos, então, com a doutora Valdirene. Professor Quiroga, agradeço mais uma vez pela participação. Como eu dizia, professor Quiroga, professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito da USP, um dos fundadores do Matos Filho Advogados, que tem políticas muito agressivas e reconhecidas de inclusão para profissionais do direito, e é um dos escritórios apoiadores do programa Incluir Direito, da Faculdade de Direito da USP, também uma iniciativa de apoio e incentivo à diversidade no mercado da advocacia para os estudantes da Faculdade de Direito da USP. Um grande prazer tê-lo conosco. O senhor tem a palavra por 15 minutos. Obrigado, professor Rafael. Prazer estar aqui com vocês. Professora Maria Paula, professora Eunice, grande Lucas, professora também Valdirene. Bem, eu acho que esse tema ele é extremamente importante quando a gente discute essa questão da presença do negro, não só na academia, mas como também no mercado de trabalho. E eu pretendo falar um pouquinho, principalmente dos escritórios de advocacia e, obviamente, da faculdade como professor hoje da USP. Acho que é muito prazeroso hoje, quando nós, professores da USP, andamos nos corredores das arcadas e encontramos efetivamente uma população negra lá presente conosco, né? Felizmente, a USP, há 3 anos, adotou de uma forma clara aí as cotas, e hoje nós também notamos uma mudança nos corredores das arcadas. Nós encontramos alunos pretos, alunos pardos, né? Encontramos nas salas de aula, discutimos com eles temas importantes do direito. Isso faz com que a faculdade se torne mais diversa e a universidade se torne mais diversa. Ou seja, eu acho que nós conseguimos, nesse curto espaço de tempo, um avanço muito grande com as cotas. Por outro lado, o que a gente vê também é uma grande dificuldade no mercado de trabalho, justamente de ter uma população negra maior no direito. Isso não é só nos escritórios de advocacia, né? Obviamente, se nós formos no Ministério Público, é claro que nós temos pessoas negras em maior quantidade, mas mesmo assim ela é bastante reduzida, né? Nós vemos na USP, então a professora Eunice talvez seja a única, negra dentro do nosso quadro de professores. Se nós falamos na magistratura, a magistratura também tem poucos desembargadores e juízes negros, ou seja, esse tema é um tema que ele invade todas as profissões jurídicas. E na área do direito, na área da advocacia, não é diferente. Só que eu posso dizer a vocês, como testemunha e como pessoa que está trabalhando isso nos últimos 4 anos, que nós tivemos uma transformação imensa nesse aspecto. Nos últimos 4 anos, diria nos últimos 5 anos, nós tivemos primeiro essa iniciativa do CESA, né, que é o Centro de Estudos da Sociedade dos Advogados, junto à OAB, no sentido da criação do Incluir Direito, que justamente é capacitar alunos de direito negros para atuarem em escritórios de advocacia. E justamente é uma política afirmativa, talvez tenha sido a primeira política afirmativa conduzida aí pela própria OAB, onde, na verdade, nós fazemos convênios com determinadas faculdades, essas faculdades, obviamente, que tenham alunos negros, nós fazemos uma escolha desses alunos negros e eles são convocados para estagiar
em alguns escritórios de advocacia com uma ajuda na capacitação nos gaps que eventualmente eles tenham. Exemplo, língua estrangeira ou qualquer outro tipo de gap que se identifique para esses alunos. E foi um avanço imenso isso que o SESA fez. Começou inicialmente com a Universidade Mackenzie e hoje nós temos também com a USP. Né? Então, acho que isso é um dado importante de nós sabermos que houve uma evolução e, consequentemente, se está fazendo alguma coisa efetiva no mercado de trabalho. O que nós tivemos também nesses últimos 5 anos? Né? Assim como nós tivemos essa, atividade do Incluir Direito, nós tivemos a criação de uma aliança para a equidade racial dos maiores escritórios de advocacia no Brasil. Hoje nós temos um grupo de 10 escritórios de advocacia, normalmente aqueles que são considerados os maiores, e começou-se um trabalho nos últimos 4 anos de conscientização do quê? De que nós não temos negros nos escritórios de advocacia. São pouquíssimos os sócios dos escritórios negros, nós temos um número de advogados negros muito reduzido e também muito reduzido de estagiários. Ou seja, constatou-se que esse racismo estrutural que nós tanto falamos também se instaura no mercado da advocacia. E esse grupo iniciou um trabalho, né, essa aliança, justamente para mudar essa situação. É uma coisa ainda muito nova, como eu falei para vocês, na verdade nós nos reunimos nos últimos 4 anos, e hoje é incrível como em 4 anos nós aumentamos a população negra nos escritórios de advocacia. Só para que vocês tenham uma ideia, esses escritórios fizeram um censo com o CERT, que é da PUC, da professora Cida Bento. Nós fizemos um censo para identificar quantos negros nós tínhamos nesse grupo de escritórios, e nós chegamos ao número lastimável de 2% apenas entre pretos e pardos. Né? E o SESA também já tinha identificado num censo algo em torno de 1% de negros, né, de pretos e pardos, nos escritórios de advocacia. Ou seja, o que mostra claramente um racismo estrutural, um viés no sentido de não contratação de negros para o mercado de trabalho. E qual a forma de mudar isso? É justamente começando, né, e claramente sensibilizando os sócios e as cúpulas dos escritórios de advocacia que nós deveríamos mudar essa situação. Então, o que nós fizemos? Durante o ano de 2018, nós fizemos em cada escritório uma palestra de sensibilização, onde nós chamamos todos os sócios, todos os associados, para que justamente nós debatêssemos por que os escritórios não tinham pretos e pardos na sua área técnica. Na verdade, até nós tínhamos pretos e pardos na área administrativa, como boys, mensageiros, etc., mas nós não tínhamos advogados, né? E começamos a fazer uma palestra por mês em cada escritório, discutindo os temas importantes dos negros, né? E justamente nesse final de 2018, fizemos o primeiro censo e começamos aí a trabalhar fortemente nas nossas áreas de RH, porque nós constatamos que não é só uma questão de um racismo estrutural no sentido de que nós, brancos, temos com relação à população negra, mas também é um viés inconsciente na área de RH, ou seja, entre um candidato negro e um candidato branco, né, por vezes existe o viés da contratação do candidato branco, porque é o biotipo, normalmente, das pessoas de RH. E começamos a capacitar as pessoas de RH a fazer trabalhos no sentido de mostrar que isso deveria mudar, e, felizmente, o número de negros nesses últimos 3 anos que ingressaram nos escritórios de advocacia da Aliança foi um número expressivo, né? Eu vou dar apenas um dado do meu escritório, que é o Matos Filho, que participa também da Aliança, mas eu posso dizer que todos os outros escritórios provavelmente têm números muito similares ou próximos do que eu vou falar. Na oportunidade, quando nós começamos esse trabalho da Aliança, no nosso escritório, na área técnica, nós devíamos ter 3 negros, né? Ou seja, um número reduzidíssimo de pessoas, né? Hoje nós temos mais de 70 pessoas entre pretos e pardos, né? Nós, lá no Matos Filho, por exemplo, fizemos também uma política afirmativa,
onde nós fizemos um recrutamento apenas de estagiários negros, chamado Soma. Nós temos um grupo de afinidade lá, chamado Soma, onde nós fizemos um recrutamento em 2019 de 15 estagiários negros, e agora fizemos o segundo recrutamento em 2020 de mais 17 estagiários negros. Então, nós, que tínhamos praticamente 0 de estudantes negros, hoje temos 32 estudantes negros, por uma magnitude de quase 150 estagiários, o que mostra que realmente é possível, mediante políticas como essa, sejam elas ditas afirmativas ou não, aumentar o número da população negra nos escritórios. E não é só o recrutamento e também a contratação. É fundamental nesse processo um processo de inclusão. Inclusive, eu, nesse final de semana, nós tivemos reportagens da Folha de São Paulo justamente falando sobre esse tema, né, onde, na verdade, existe uma crítica também que pode se estar usando justamente a questão racial como uma forma de marketing, né, como uma forma realmente de mostrar, eventualmente, coisas que não são efetivas na prática. O que a gente pode dizer é que no grupo da Aliança, por exemplo, nós efetivamente, concretamente, alteramos isso, os números de negros nos escritórios, e aumentamos barbaramente a percentagem de pessoas negras na área técnica. Hoje, por exemplo, no Matos Filho, nós temos 18% de toda a população do escritório, população entre pretos e pardos, que são autodeclarados. E nós sabemos também que existe uma população que não se autodeclara e que, portanto, ainda existe uma quebra nesse sentido. Mas o importante o que é que justamente houve uma conscientização, pelo menos dos escritórios que participam da Aliança e do Incluir Direito, da necessidade de nós contratarmos e termos uma população negra mais forte nos escritórios, né? Além disso, também, o que a gente está vendo de uma forma muito grata nas universidades é um aumento de iniciativas relacionadas a bolsas de estudo para estudantes negros e também para estudantes carentes. Então, hoje nós temos na própria São Francisco, por intermédio da Fundação Arcadas, também um projeto de bolsas de estudo, e nós lá no escritório, no Matos Filho, nós temos também um Instituto Matos Filho, que é uma entidade à parte do escritório, onde nós também concedemos bolsas de estudo para estudantes carentes, e aí uma grande percentagem são estudantes negros em faculdades aqui de São Paulo. Então, por exemplo, hoje nós temos perto de 28 a 30 estudantes que nós damos bolsas de estudo, e a grande maioria são pessoas pretas e pardas, para as faculdades que são faculdades privadas. Nós damos bolsa da mensalidade, ou de intercâmbio, ou de ajuda psicológica, e para os alunos da USP nós damos uma bolsa de manutenção, para que eles possam ter uma manutenção e possam estudar com calma e, portanto, ter um pouco de recursos para os seus gastos diários. Ou seja, apesar de ser uma coisa muito incipiente ainda, apesar de nós estarmos ainda no jardim da infância, como eu brinco, né, nessa questão de equidade racial, falta muito, muito, muito para ser alcançado. Mas, efetivamente, o que eu posso dizer com muita retidão e muita convicção é que esse trabalho que está sendo feito hoje na advocacia é um trabalho que realmente pretende mudar essa situação. Nós sabemos que ainda é muito insuficiente, né? Nós sabemos que ainda é um número muito pequeno de oportunidades de trabalho que são consideradas, mas nós sabemos que estamos aqui num caminho correto. E o que a gente quer fazer com isso, com a Aliança e com o Incluir Direito, é justamente estimular que os escritórios de advocacia se deem conta desse racismo estrutural e que passem a ter políticas de inclusão e recrutamento da população negra para os seus escritórios. O que existe muito é uma desculpa dizendo o seguinte: nós não temos negros qualificados. Temos sim. Nós temos um grupo grande de pessoas negras qualificadas para trabalhar nos escritórios, né? A prova disso é o volume de currículos que nós recebemos. Só para os senhores terem uma ideia, no nosso primeiro programa do Soma Talentos, que é justamente esse programa de contratação de estagiários negros, nós tivemos 750 inscrições para 15 vagas.
na segunda edição, nós tivemos 450 inscritos também para 17 vagas. Ou seja, existe sim uma população negra capacitada para atuar nos escritórios de forma absolutamente igual a qualquer branco. É claro que a população negra que eventualmente não esteja capacitada para isso, também nós podemos ter políticas de capacitação, de inclusão, como é o caso, eventualmente, do Incluir Direito, que, na verdade, além de ser um sistema de colocação desses profissionais nos ambientes de trabalho dos escritórios da advocacia, eles também acabam sendo uma forma de treinamento, de capacitação em gaps que essa população tenha. E uma delas, uma mais tradicional, que todo mundo sabe, é o inglês, né? Então, sempre tem a desculpa de que o negro não fala inglês, de que ele, na verdade, não consegue ter uma língua a mais, mas se isso é verdade, o que a gente precisa é capacitar para justamente colocá-los ao nível dos demais alunos, né? Então, dentro dessa perspectiva, Rafael e professora Maria Paula, era um pouco o que eu queria dizer das iniciativas que nós estamos tendo hoje em termos de academia, que são as bolsas de estudo crescentes por várias entidades, e na advocacia, apesar de ser uma coisa ainda muito incipiente, muito no início, sabedores de que falta muito a ser alcançado, né, realmente se está consciente de que essa situação tem que mudar, se iniciou um processo de inclusão efetiva de negros nos escritórios de advocacia, e nós estamos, assim, convictos de que isso vai fazer um estímulo ainda mais de que a advocacia possa aumentar a população negra nos escritórios. Então, esse era um pouco o meu testemunho, depois eu fico à disposição aí para mais comentários a respeito do tema. Obrigado. Muito obrigado, professor Quiroga, pelo seu depoimento. Nós estávamos, antes da fala do professor Quiroga, na fala da doutora Valdirene, de Assis, do Ministério Público do Trabalho. Ela teve uma queda de luz na casa dela, logo no começo da apresentação dela, caiu, tentou voltar pelo celular, não estava boa a conexão, está tentando voltar pela conexão do computador de mesa. Enquanto nós aguardamos a doutora Valdirene, então eu já vou tomar liberdade para passar adiante para o doutor Lucas Módulo, e, enfim, ao final, a doutora Valdirene conseguindo voltar, ela fará a sua apresentação. O doutor Lucas é advogado, é formado pela Faculdade de Direito da USP, foi nosso aluno, é mestrando em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da USP, e deu uma grande colaboração nos seus tempos já de graduação, quando ele liderou a fundação de um comitê antifraude às cotas raciais, e, enfim, né, vai ser um prazer te ouvir aqui, Lucas, para você contar para a gente das suas iniciativas neste presente momento e como você enxerga essa questão das políticas antirracistas no ensino jurídico para além das cotas. Muito obrigado pela sua participação. Você tem a palavra por 15 minutos. Acabo de ver que a doutora Valdirene acaba de regressar. Eu proponho, então, que a gente faça a fala do doutor Lucas e concluiremos com a doutora Valdirene, se não for um problema. Muito obrigado. Lucas, você tem a palavra. Estou iniciando o cronômetro aqui. Perfeito. Obrigado, professor. Eu vou começar agradecendo o convite da comissão de graduação, em especial da professora Maria Paula Dallari, o professor Rafael Maffei. É muito bom, fico muito feliz de ver que eventos como esse têm sido cada vez mais frequentes na Faculdade de Direito e com uma organização, uma configuração tão diversa. É muito importante que a gente naturalize espaços como esses, né, e torne esses espaços cada vez mais frequentes. Eu vou começar a minha contribuição problematizando o próprio tema da nossa atividade, que é racismo e ensino jurídico e o debate do que existe para além das cotas, né? Eu aqui entendo que é muito importante a gente discutir o que existe no para além, né, das cotas, justamente porque, na minha visão, os juristas brasileiros, pelo menos aqueles que têm algum tipo de interesse em discutir racismo no Brasil, nos últimos anos têm dedicado boa parte das suas contribuições jurídicas, acadêmicas, profissionais, para debater o tema das cotas a partir de uma perspectiva muito inicial.
Então, quando a gente pensa, por exemplo, as contribuições pelo direito, no que diz respeito às ações afirmativas, à desigualdade racial, a gente vê, nos últimos 10, 15 anos, um destaque muito forte, principalmente para o direito constitucional, que dedicou muitas reflexões para debater igualdade, para debater aspectos da discriminação positiva, para debater a ADPF 186, que tornou constitucional a política da UNB. No entanto, eu vejo que essa discussão, muito embora ela siga sendo muito fundamental, a gente precisa traçar novas bases metodológicas para que essa discussão ela não fique apenas no debate e que tente discutir se as cotas são ou não constitucionais. Eu acho que a gente está num momento de criar uma narrativa que não mais permita que alguém fale que cotas não são constitucionais, justamente porque são, representam um programa de ação afirmativa plenamente constitucional. A gente tem não só uma jurisprudência referendando essa tese, como também duas grandes legislações, tanto para o ensino superior quanto para o serviço público, que dinamizam essa lógica, e hoje eu não vejo mais um grande espaço para questionarmos a constitucionalidade de cotas. E também tem um outro fator, né? Universidades, gestões administrativas que têm pensado cotas antes mesmo da jurisprudência do STF, antes mesmo das legislações de 2012 e 2014, ou seja, existe uma pressão de membros do movimento negro, existe uma iniciativa de alguns gestores bem intencionados, interessados nesse processo de implementação, que já dão certa concretude para essa política ser fincada como a nossa nova base metodológica para as discussões do que existe no para-além, né? O que a gente consegue pensar a partir disso. E eu quero exatamente colocar o que eu vejo, né, como temas centrais para a gente começar a discutir os próximos passos, os próximos desafios, que eu resumo em dois tópicos. O primeiro tópico é o tópico da ampliação e o segundo tópico do aprimoramento. Eu vejo que o tema da ampliação, eu acho que, em geral, quando nós pensamos em cotas, as pessoas elas tendem a pensar ou na experiência das universidades públicas brasileiras, ou então nas experiências dos serviços públicos, cargos aí a serem preenchidos por meio de serviço público. Mas tem uma grande questão a ser debatida de forma coletiva, que não é uma novidade para quem é negro e vive essas experiências desde sempre, né, existem outros espaços públicos e também privados que os negros não ocupam, né, que não são necessariamente os cursos de graduação ou os serviços públicos. Eu estou falando especificamente de espaços onde grupos marginalizados foram historicamente segregados, né? Eles não foram permitidos nesses espaços. E a gente também, enquanto formadores dentro do direito, temos uma tarefa fundamental de pensar instrumentos que vão garantir que a população negra, a população indígena, também ingresse nesses locais. Eu vi hoje cedo, inclusive, uma matéria da Folha que mostrou, né, ela quantificou que a cada 10 estudantes de pessoas da rede privada, né, a cada 10 estudantes, apenas uma única pessoa é negra. Por que será que ninguém está discutindo o fato de não existirem ações afirmativas, né, na verdade, porque não estão discutindo a ausência de pessoas negras na rede privada de ensino, sendo que ela é considerada a principal porta de entrada para o ensino superior de qualidade no Brasil? Esse é um ponto importante que a gente precisa pensar no para além cotas. Eu vejo que alguns aspectos desse tema eles vêm avançando. No ano de 2020, por exemplo, surge uma excelente discussão sobre a necessidade de se destinar verbas para candidaturas de pessoas negras, homens e mulheres negros, nas candidaturas aí para essas eleições já de 2020. E é claro, né, foi um avanço muito importante, mas, no meu ponto de vista, ainda muito insuficiente. Eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar. E nessa perspectiva, nós temos que nos provocar intelectualmente a pensar onde e de que maneira nós podemos, como, né, nós podemos pensar a inclusão de pessoas negras em espaços que elas estão ainda menos presentes do que nos cursos de graduação, nos cargos eletivos, no serviço público. Falo da minha experiência enquanto mestrando em Direito do Estado, né? Quando um exemplo é o exemplo da pós-graduação, os programas de pós-graduação nas universidades públicas do Brasil. Quando eu estava me preparando para a prova de mestrado, eu já também estava me preparando psicologicamente para um ambiente de desigualdade racial, justamente porque
fiz a graduação na Faculdade de Direito da USP, e, pelo menos no meu período de graduação, 5 anos de graduação, eu vivi bastante, né, dessa situação de desigualdade racial. Um dado importante que eu consegui coletar no início da minha pesquisa de mestrado, quando eu ingressei, no ano de 2014, existiam 205 pessoas matriculadas na Faculdade de Direito da USP que se autodeclaravam como negras. Esse número por si só já é bastante assustador, mas ele se torna ainda mais crítico quando a gente vê o que é o universo da Faculdade de Direito, né? Naquele ano também existiam mais de 2.400 pessoas, né, matriculadas. Dessas 2.400, apenas 205 eram negras, se autodeclaravam como negras. E eu, né, já fui preparado para prestar a prova e entrar no programa de pós-graduação com essa mentalidade. Mas eu fui muito negativamente surpreendido quando eu me percebi em vários espaços, sala de aula, grupos de seminário, grupos de monitoria, enfim, organizações acadêmicas como um todo, e eu me percebia como a única pessoa negra, a única pessoa debatendo a questão de raça, onde a raça, ela efetivamente era um tema fundamental para ser debatido nesses espaços. Quando não era a única, era uma das duas ou uma das três, né? Então é muito fundamental que a gente também pense programas de pós-graduação preocupados em também reservar vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas e outros grupos marginalizados em que, enfim, os programas de pós-graduação ainda não se dedicaram. E, por fim, ainda dentro do tema de ampliação, eu quero falar sobre as iniciativas mais do mundo privado. O professor Quiroga falou muito brilhantemente, no sentido de que tenho também percebido movimentações nos escritórios de advocacia, no sentido de pensar a inclusão de pessoas negras, né? Então, é de fato um tema importante, porque na medida em que pessoas negras estão ocupando, ainda que gradualmente, os cursos de graduação de grandes universidades brasileiras, a gente também vai precisar pensar em como alocar essas pessoas no ambiente corporativo como um todo, não só nos escritórios, mas em todas as corporações, empresas privadas como um todo. E é fundamental que isso seja incentivado, seja, enfim, alimentado da melhor maneira possível, mas eu tenho uma preocupação muito grande que eu tenho visto nos grandes escritórios de advocacia em geral, que é sempre pensar no recrutamento, né? Então, pensar processos seletivos para a contratação de pessoas negras e acabam esquecendo de todo um processo que deve existir em paralelo, que é aquilo que tem sido popularmente chamado de compliance antidiscriminatório, né? Pensar a permanência desses sujeitos nos ambientes corporativos, né? Então, pensar não só a inclusão por meio de processos de recrutamento, mas as formações internas dos atuais membros do escritório, porque o ambiente ele precisa ser preparado para efetivamente receber esses estudantes, né? Justamente porque, caso só a gente pense a recepção, inevitavelmente, alguns poucos meses depois, esses estudantes vão procurar outras áreas jurídicas para atuar. E não é esse o propósito de uma ação afirmativa ser implementada no ambiente corporativo, né? Então, acho que esse tipo de preocupação precisa ser compartilhado entre todos e todas nós aqui que construímos pelo mundo do direito. E, agora, saindo do tema da ampliação, passando para o segundo desafio, queria falar sobre o aprimoramento da política, né? Eu acho também que todos e todas nós já ouvimos falar de um ou outro caso de fraude ao programa de ação afirmativa que vem sendo implementado no Brasil em várias esferas, né? Em geral, a gente escuta um caso numa rede social, numa televisão, num jornal, né? No jornal do domingo, de pessoas, para quem nunca ouviu falar sobre esse assunto, mas basicamente pessoas que se autodeclaram como pretas, pardas ou indígenas, não fazendo parte de nenhum desses grupos étnico-raciais, e integram essas vagas, ocupam esses espaços na condição de cotistas, na condição de beneficiários da política. Esse é um tema muito espinhoso, inclusive é o tema da minha dissertação de mestrado, e na minha perspectiva, eu acho que esse tema ele vem acompanhado de uma pergunta muito fundamental que precisa ser compartilhada entre todos nós, que é como definir o beneficiário de uma política como a política de cotas, né? Responder essa pergunta, inevitavelmente, vai fazer com que a gente caia no mar de discutir relações raciais, em especial o tema do racismo no Brasil, e discutindo o racismo, a gente vai ter que enfrentar outra pergunta, que é, quem sofre racismo no Brasil, né? Como definir o negro, quem é negro, né?
como definir se o negro é o beneficiário, o indígena é o beneficiário, como que a gente vai trabalhar para efetivamente tornar mais objetiva tornar mais objetivo esse processo de seleção. Eu, enfim, tenho contribuído até profissionalmente em algumas experiências aí de combate às fraudes em vários espaços do país, mas eu vou falar da minha experiência na Universidade de São Paulo, que é de fato o tema da minha pesquisa, e também onde os casos em que eu advogo mais nos processos de invalidação de matrícula estão mais próximos de mim, são aqui na Universidade de São Paulo. Em todos os espaços que eu tenho tido a oportunidade de falar sobre esse tema, eu insisto que os editais de ingresso para cotistas na USP, os editais são excelentes, né? Eles são muito bem escritos, eles são exatamente do jeito que tem que ser, na medida em que consegue definir quais são os critérios para a seleção de beneficiários por meio de cotas. E quais são esses critérios, né? Mais diretamente. A autodeclaração, porque é claro, né? Se algum estudante negro quiser integrar a universidade sem utilizar as cotas, isso é possível por meio da ampla concorrência. Então, a autodeclaração é um elemento. Mais um segundo elemento, que é o que eu entendo como fundamental e é o que precisa ser mais amadurecido, né, nas nossas mentes, é o elemento fenotípico. A ideia de que quem sofre racismo no Brasil é o beneficiário da ação afirmativa, é quem sofre racismo no Brasil, e quem sofre racismo no Brasil é o negro, né? É a pessoa que detém a aparência negra, o conjunto de fenótipos, né, o conjunto de elementos caracterizadores, negroides, né, que colocam aquela pessoa numa situação de desvantagem social, a pessoa que é perseguida no supermercado, a pessoa que é preterida numa entrevista de emprego, e esse é um debate fundamental, e é uma forma que a Universidade de São Paulo selecionou para referendar uma tese sociológica que está muito madura nesse país, no sentido de não valorizar, para fins de políticas públicas, a ideia da origem, né? A origem racial, a ideia da ascendência. Não é necessariamente porque você tem uma mãe, um pai, um parente distante, você tem algum negro na sua árvore genealógica que automaticamente você é beneficiário dessa política. E então, muito resumidamente, o fenótipo, ele se mostra como o principal critério a ser analisado no âmbito de uma política pública, justamente porque mostra que, no Brasil, o racismo ele se manifesta de forma violenta a partir da forma como você aparenta ser negro, né, a partir das suas características. E eu falo que os editais da USP eles são excelentes, eles são bons, mas não são excelentes, justamente porque falta um único elemento: a necessidade da Universidade de São Paulo e de outras instituições brasileiras que implementam cotas étnico-raciais de instituírem bancas de heteroidentificação, né? Bancas que atuem de forma preliminar à matrícula ou à ocupação de vaga por meio de concurso de candidatos que se autodeclaram como negros, mas que não pertencem a nenhum desses grupos étnico-raciais, né, com a finalidade de combater autodeclarações fraudulentas. Muito embora esse seja um tema muito polêmico, é de fato um instrumento muito amadurecido. Temos várias experiências brasileiras para serem citadas como exemplo, serem, enfim, um objeto serem um reflexo mesmo para a experiência ser implementada na Universidade de São Paulo, e o comitê que eu coordeno aqui na USP, ele não só tem contribuído nos processos de invalidação de matrícula, então a ideia do controle repressivo, né, a ideia de invalidar a matrícula de estudantes que já estão regularmente matriculados na USP enquanto fraudadores, mas também tem apresentado para a Universidade de São Paulo, também por meio de processos administrativos, contribuições para que a própria universidade compreenda a necessidade de instituir uma banca de heteroidentificação, né? Então, com elementos sobre como fazer, quando fazer e, na minha opinião, o quando que isso precisa acontecer, né? Em termos de velocidade, sem perder a especialidade que essa banca precisa ter, né? Então, no ano que vem, no ano de 2021, nós vamos ter a formatura de muitas pessoas que entraram em 2018, primeiro ano de cotas, pessoas que fraudaram em 2018 e no ano de 2021 vão se formar, né? Então, a necessidade de uma banca de heteroidentificação que atue repressiva e preventivamente é muito fundamental e muito urgente. Era essa a minha contribuição, professores, e aí eu fico à disposição para escutar o resto do bate-papo. Obrigado. Excelente, Lucas. Muito obrigado. Um prazer te ouvir. Vamos agora passar a palavra à doutora Valdirene de Assis, que vai fazer a última palestra, antes da gente fazer uma rodada depois de
reações e considerações finais. Muito obrigado, doutora Valdirene, pela insistência em retornar conosco, depois do acidente elétrico, um imprevisto elétrico. Vai ser um prazer te ouvir. Muito obrigado. Bom, queria fazer uma sequência do que eu já dizia, então tive o prazer de ser antecedida pelos demais e de me sentir contemplada, inclusive, em muitas das falas. Na questão do ensino, propriamente, como eu colocava lá atrás, nós precisamos, dentro do que é esse espaço acadêmico do direito do nosso país, ter uma preocupação com os projetos pedagógicos, com as grades, né, curriculares, e com o que se ensina e como se ensina. Saber que as cotas precisam ser aplicadas, saber que as ações afirmativas são constitucionais, saber que isso é algo que, enquanto sociedade, temos que realizar, e termos tantos operadores do direito a falar em sentido oposto, felizmente tantos, mas não tão expressivos quanto aqueles que se orientam pela boa doutrina e jurisprudência. Mas esses que têm vozes dissonantes, eles podem se abrigar numa escusa, a escusa de que o ensino no nosso país ainda é muito positivista, a aplicação do direito ela é nessa mesma ordem, muito Kelsen, né, como base de toda a aplicação do direito no nosso país, e esse pensar na materialização de normas, na materialização de direitos, garantias e liberdades fundamentais, infelizmente, não faz parte da formação de muitos dos operadores do nosso país, operadores do direito do nosso país. Eu, particularmente, só fui apresentada a toda essa doutrina pós-positivista nas minhas aulas do mestrado que eu fiz fora do Brasil. Não tive, na minha graduação, isso. Um outro elemento que permeou algumas das falas, qual é o compromisso, né, que esse programa, que este currículo, que esta grade curricular tem com os direitos fundamentais ou com as práticas antirracistas. Né? Nós falamos aqui nas muitas ações afirmativas que seriam necessárias. E é fato, ações afirmativas, gênero, cota, uma espécie, financiamentos estudantis, outra, bolsa permanência, outra. Né? Eu estou falando da educação. Uma outra questão é, por exemplo, este olhar para o próprio currículo, tá? E que está muito relacionado com a formação da nossa futura classe de operadores, os nossos futuros juízes, procuradores, promotores, professores. Então, se nós não tivermos este olhar de compromisso efetivo da academia com uma defesa do que é o texto constitucional na sua materialidade, do que é a obrigação da universidade de dar aos seus alunos uma formação que lhe inspire, que lhes leve a operar o direito da melhor forma possível, e operar o direito da melhor forma possível é cumprir com o texto constitucional, tratados, leis, mas não numa asepsia positivista, estreita e limitada dessa leitura de dispositivos legais, sem considerar o conjunto normativo na sua integralidade, sem entender que não existem valores, não existem direitos absolutos. Os direitos, eles orbitam, eles devem ser ponderados, eles devem ser avaliados. E aí, quando a gente faz toda essa construção lógica, é para que a gente possa entender que, se para mim e para muitos, e felizmente, inclusive para o Supremo Tribunal Federal, as ações afirmativas em favor da população negra do nosso país são elementares, na minha posição de procuradora do trabalho, eu preciso estar numa ação civil pública, ajuizada por um defensor público da União,
que alega que ações afirmativas em favor de pessoas negras pela iniciativa privada poderiam significar algo como um racismo reverso, algo como não tutelar os verdadeiramente vulneráveis do nosso país, entre outros fundamentos que essa ação traz. Eu não vou, né, por óbvio, aqui fazer uma fala muito longa, até porque eu tive algumas interrupções, mas eu acho interessante fazer esse introito, porque quando nós, do Ministério Público do Trabalho, resolvemos instituir o nosso Programa Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros Universitários, e a base dele é a adoção de ações afirmativas na iniciativa privada, quando nós fazemos isso, nós fazemos partindo de, primeiro, elementos fáticos. Nós estabelecemos um grande diálogo social, fizemos isso à razão do que diz o Conselho Nacional do Ministério Público, que nós, membros e membras, devemos fazer. Ouvimos, portanto, trabalhadores, estudantes, organismos internacionais, universidades, N atores sociais, para entender qual era essa demanda relevante na inclusão racial da população negra, que mais, assim, poderia, por nós, procuradores e procuradoras, ser realizada, que demanda era essa que poderia ser atendida e se mostrar efetiva. E foi nessa direção que nós caminhamos. Nessa oitiva, nós entendemos como essas ações afirmativas, bolsas, financiamentos, cotas, já estavam ocorrendo na área da educação, e lá em 2017 nós fizemos as nossas avaliações e vimos que o ingresso dessas pessoas na universidade era cada vez maior, mas que isso não se refletia no ingresso delas no mercado de trabalho. Nós entendemos que a ação mais importante que nós poderíamos realizar era voltada à inclusão dos jovens negros e negras universitários. Adotamos isso e escolhemos 3 segmentos: o jurídico, o empresarial e o publicitário. Fizemos isso porque eram 3 setores muito estratégicos. Nós vemos na publicidade um poder de propagar essa mensagem pró-equidade de forma ímpar, de trazer os seus parceiros comerciais para esta mesma política, de diversificar seu quadro funcional, e daí porque produzir essa propaganda através de um olhar diverso, e, em última análise, inclusive, impactar numa imagem que o Brasil tenha fora daqui, né? Quem olha o Brasil de fora deveria enxergar, através da sua publicidade, da sua arte, o que é Brasil de verdade, o Brasil que eu e vocês enxergamos quando andamos pelas ruas. Isso ainda não ocorre. Tá? Além da publicidade, nós escolhemos o setor jurídico, e o setor jurídico é elementar. Eu acho que eu tive um problema, não consegui, doutor Quiroga, me desculpe, não consegui ouvi-lo, mas sei que o senhor deve ter falado do trabalho que os escritórios têm realizado, que nós acompanhamos desde 2017, e que tem um percentual de participação de profissionais negros e negras nas principais bancas de advocacia do nosso país de menos de 1%. Então, além dessa pequena representatividade, nós temos também um setor que vai prestar assessoria jurídica para todos aqueles que estão executando as ações afirmativas, a inclusão, as políticas de equidade étnico-racial para esses jovens negras e negros que nós do MPT estamos aí apresentando, fomentando e recomendando. Então, é elementar ter os grandes escritórios compreendendo o que é esse projeto, vinculados com ele, também realizando essa diversidade. E aí eu me lembro de reuniões em que eu fiz com os escritórios, grandes bancas daqui de São Paulo, e um dos advogados que lá estava me disse: doutora, hoje nós precisamos, ainda que não queiramos, nós precisamos realizar essas ações, porque os nossos clientes, muitas vezes, eles chegam no escritório e eles começam a olhar ao redor e procurando por diversidade racial. E nos questionam mesmo. Então, assim, nós estamos sendo compelidos, até por uma lei de mercado,
de concorrência entre esses escritórios para poder adotar esta que é uma agenda que está se impondo aí no mercado de trabalho e que vem na sequência do que foram, num primeiro momento, essas ações afirmativas no ensino. Então, elas acontecem e, óbvio, as pessoas formadas precisam ingressar. Os estereótipos negativos, esse racismo estrutural, lógicas excludentes que permeiam os processos seletivos, inviabilizam que esses profissionais, de fato, ingressem. Então, é só através de ações dessa ordem, ações afirmativas pela iniciativa privada, que nós conseguimos fazer frente a esse racismo estrutural que está posto, inclusive, para o mercado de trabalho nos seus mais variados setores. Trabalhar com estes jovens, para nós, também significa trabalhar com pessoas que têm mestrado, doutorado, pós-graduação, formação em cursos de excelência Brasil afora. Uma pesquisa do ano passado da Folha de São Paulo mostrando que 30% dos cursos de excelência, né, das principais carreiras do nosso país, já eram compostos de pessoas negras. Então, este avanço do ingresso, ele ainda é tímido, nós ainda temos, sim, uma subrepresentação no espaço acadêmico, mas houve avanços nesse espaço, eles precisam ser consolidados, eles precisam avançar, os desafios do espaço universitário são uns, e eu olho muito para os desafios do mercado de trabalho. Tá? E no mercado de trabalho, os grandes escritórios de advocacia têm um peso elementar para incluir e para fazer com que os seus clientes também incluam. Tá? Embora a gente saiba que existam vários grandes escritórios já comprometidos com isso, mas, em verdade, de um modo geral, esse ainda é um setor em que essa representatividade negra é muito deficitária. Então, há uma necessidade imperiosa de um avanço importante de inclusão racial nos escritórios de advocacia do nosso país. Tá? Então, esse trabalho todo que a gente faz, esse trabalho todo que a gente realiza, ele precisa sempre ser pensado de forma sistêmica. O que nós estamos trabalhando quando falamos das cotas raciais, quando pensamos em cotas no serviço público, quando pensamos em cota na iniciativa privada para a população negra, que é um absurdo, né? Temos que fazer cotas, pensar em cotas raciais, ações afirmativas para a maioria da população do país. Bom, a situação de segregação, de exclusão é de tal ordem, o silenciamento e a falta de representatividade da população negra é tão importante no nosso país que essa ausência de voz, de poder político, de fato, dificulta o avanço social, econômico da população nos mais variados aspectos da vida. Então, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, em que, sim, ações afirmativas são usadas para proteger uma minoria, 13%. Aqui no Brasil, nós temos que fazer ações afirmativas para tutelar a maioria. Tá? Porque o nosso processo político-eleitoral ainda não dá conta. Nós tivemos agora um exercício de democracia recente, avanços, mas os números eles são muito díspares e eles são muito distantes do que significaria uma representatividade mínima desta maioria populacional. E enquanto esses avanços não ocorrerem nos mais variados setores, a gente ainda vai continuar vendo uma presença muito marcada, muito forte do racismo para a vivência de pessoas negras nos mais variados espaços. Em alguns deles, em que nós chegamos, nós somos únicas, em alguns a gente sequer adentra, e em alguns deles, lá estando, sofremos muito por um ambiente inóspito, um ambiente que não é nem de longe inclusivo, acolhedor. Então, há muito que avançar. Eu acho que esse ano foi um ano muito positivo, eu acho que saber quem são as principais vítimas da crise humanitária, desses momentos mais agudos de crise econômica e humanitária, e que isso sempre vai voltar para os mesmos marcadores de gênero e de raça, então fazendo com que a população, de uma forma
mais forte viesse pleiteando também, os movimentos sociais aí, trazendo essa demanda de uma forma muito forte, nesse somatório de forças e energias, em que eu me alegro de saber que o MPT, que é a minha instituição e que eu, coordenando o Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros, me somo a essa grande força que está tentando trazer maior inclusão social para a população negra, especialmente no mundo do trabalho, mas o avanço ainda precisa se dar em diversas áreas e há muito por fazer. Acho que debates como esse são elementares, para que a gente, inclusive, exercite, cada um no seu espaço de atuação, o quanto precisa avançar, o quanto ainda pode contribuir. Obrigada. Muito obrigado, doutora Valdirene, foi um prazer ouvi-la. Eu proponho que a gente faça eu tenho algumas observações que eu gostaria de fazer na qualidade de membro da comissão de graduação, e depois, enfim, talvez a gente possa fazer a professora Maria Paula também, eventualmente, fará observações, e a gente pode fazer uma rodada final, em que cada um dá suas considerações finais, para a gente encerrar o debate, talvez chegando até umas 15 para 7, eu sei que a doutora Valdirene tem uma outra palestra na sequência, então a gente tem que respeitar um teto bem rígido de horário. Antes disso, porém, eu queria fazer um agradecimento ao Jota, que está apoiando o evento, e cumprimentar os professores e professoras que eu sei que estão nos assistindo pelo live stream aí, o professor Rodrigo Pagani, a professora Sheila Neder, o professor José Reinaldo de Lima Lopes, eventualmente outros colegas que estejam nos assistindo. Queria destacar uma coisa que eu já tinha separado essa pergunta para fazer, e o Lucas felizmente a contemplou na sua fala explicitamente. A doutora Valdirene também mencionou isso no final da sua manifestação, que é o que o Lucas se referiu como sendo compliance antidiscriminatório. E eu, enfim, quero trazer um depoimento como alguém que é um homem branco que estudou num colégio que não tinha negros, tive um colega de colégio negro, numa graduação onde na minha sala de 120 alunos havia um negro, talvez dois, num programa de mestrado e de doutorado onde eu não tive, durante os 8 anos que eu fui matriculado no programa, eu tive um colega negro, hoje um jurista de reputação internacional, o professor Silvio Almeida, foi o único colega negro que eu tive nos meus anos de pós-graduação, contemporâneo de matrícula, assim, né? A gente não conhece todos, mas que cruzou por matérias comigo e frequentava os mesmos espaços que eu, em algumas ocasiões, só ele, e que agora fui professor de uma instituição, antes de ser professor da USP, a Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Direito, onde não me recordo de ter tido um colega negro no tempo que eu estive lá, e hoje faço parte de uma instituição que tem mais de 100 professores, e que, se eu não estou enganado, a única docente negra se aposenta, acho que o ano que vem, ou talvez no próximo, na aposentadoria compulsória, está na casa. Eu entrei na graduação em 1998, a professora Eunice foi minha professora no primeiro ano de graduação, portanto, está na casa provavelmente há qualquer coisa como 30 anos, talvez mais do que isso, e durante esses 30 anos, a nossa instituição não foi capaz de cumprir essa potência que agora os escritórios de advocacia, como bem disse o professor Quiroga, o doutor Lucas e a doutora Valdirene, não só os escritórios de advocacia, como também outras esferas da administração pública, têm se esforçado em cumprir e têm logrado êxito em cumprir. Enfim, as particularidades da seleção de uma faculdade de direito, de qualquer, na verdade, concurso universitário, normalmente são concursos para uma vaga,
isso traz uma série de limitações, mas ainda assim, como disse a doutora Valdirene na sua fala, o problema é dado e cabe a nós resolvê-lo, né? A gente não pode se limitar a indicar essa circunstância como se ela nos desobrigasse de resolver um dado que é um problema objetivo de que nós temos uma instituição com mais de 100 docentes, nas quais a nossa única docente negra se aposenta ao final do próximo ano, ou talvez do próximo, mas eu sei que está muito próximo à aposentadoria da professora Eunice, e a gente vai ser uma instituição 100% branca no seu quadro docente. Isso é um problema do qual a gente em nenhum momento pode deixar de falar quando a gente estiver falando do tema de racismo e do quanto estruturas de seleção objetivamente impactam de modo desproporcionalmente desfavorecido pessoas negras. O mesmo poderia ser dito, não o mesmo, mas algo parecido poderia ser dito em relação a mulheres também, porque o desequilíbrio é muito grande, e é um desequilíbrio que vai se mostrando não só no ingresso, mas também na progressão da carreira, né? E aqui isso também tangencia algo que foi dito por diversas falas, que é o fato de que às vezes nós conseguimos muito bem, então nós vamos melhorar os mecanismos de seleção, e nós vamos receber mais pessoas negras do que nós recebíamos, e vamos receber mais mulheres do que nós recebíamos, e teremos um programa de inclusão, por exemplo, de pessoas trans, como eu sei que tem escritórios que têm políticas explícitas nesse sentido, mas às vezes a inclusão não se reverte em uma progressão uniforme na carreira, ao longo, né, de todos os níveis hierárquicos e dos espaços de poder internos às instituições, que continuam, muitas vezes, privilegiando os grupos tradicionalmente dominantes, né? Então, ainda em muitos escritórios, a gente observa uma desproporção enorme entre promovidos mulheres e promovidos homens. Nos tribunais, né, quando a gente observa, né, a base da carreira da magistratura já é uma base equilibrada entre mulheres e homens, conforme a gente vai ascendendo para o nível dos tribunais, os tribunais vão se tornando predominantemente masculinos, assim como também os cargos de poder, né, as disputas de eleições, normalmente, muitas vezes ainda a gente vê candidatos concorrendo e chapas concorrendo, em que se não há totalidade de homens brancos, há quase a totalidade de homens brancos. Portanto, acho muito importante a fala que o Lucas trouxe, no sentido de observar que, para além da inclusão inicial, da remoção da barreira de acesso aos espaços, as estruturas discriminatórias continuam operando dentro das instituições. É preciso que as instituições consigam olhar para dentro de si, e eu digo isso, né, como eu disse, começando pela nossa própria instituição e observando como, às vezes, o ingresso elimina o problema de acesso formal, mas não mitiga esses impedimentos de estrutura que operam ao longo de toda a carreira, e são uma maneira mais sutil de as instituições continuarem mandando o recado que a Faculdade de Direito mandava na minha época para o estudante de primeiro ano da graduação. Tive um contemporâneo, eu contei essa história não faz muito tempo, eu tive um contemporâneo, era mais novo do que eu reencontrei dando aula para o primeiro ano, 2 anos atrás. Estava lá um rapaz, um homem negro, e você percebe, assim, a turma da São Francisco, turma grande, às vezes alunos que têm segunda graduação, e esse rapaz era um sujeito claramente muito diferente do restante da turma, porque ele estava, evidentemente, muito na frente de um aluno usual de primeiro ano, né? Aí a gente gosta desses alunos assim, que se olha e fala, né? E eu fui lá falar com ele uma hora depois, lá, sobrinho, não lembro se encontrei ele na porta da sala um dia, falar tal. E aí, você já fez uma segunda graduação, né? Dá para perceber. Ele falou, já fiz, sou formado e já tenho um mestrado e tal, enfim. Falar, então tá explicado, pô, dá para ver que você não é um aluno de primeiro ano que acabou de sair do colégio, né? E aí ele falou, não, na verdade, eu já tinha feito 1 ano de São Francisco. E aí eu entrei ali, ele me falou, quando ele entrou, ele como se ele tivesse sido meu calouro. Eu no fim da graduação, ele no começo.
Eu falei, pô, mas você largou e voltou? Ele falou, naquela época não havia política de ação afirmativa, não havia cotas, né? Ele falou, depois de 1 ano eu percebi que isso aqui, esse lugar não era para mim, e eu fui fazer um outro curso. E agora eu voltei. E, enfim, agora, quando ele voltou, né, já era um ambiente no qual você entrava numa sala de aula e, como disse a doutora Valdirene, você chegava alguma coisa que minimamente se parece com o país que a gente vive. E ele não me falou nada do porquê o lugar não era para ele, mas imediatamente eu falei, puxa, né, deve ser por isso. Como eu também disse no outro evento recente, uma vez eu tive uma experiência de este lugar não é para mim, que foi eu viajei até a África do Sul, na verdade estava viajando até a China. Você veja até onde, né, um homem branco tem que ir para não se sentir incluído. Fiz um stop na África do Sul, porque tinha uma parada de 20 horas, e aí eu com um amigo, nós fomos passear no centro de Joanesburgo, pegando daqueles ônibus que você sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Chegamos lá num lugar, falou, olha, eu quero comprar não sei o quê, o motorista do ônibus falou, você tem que ir ali 4 ruas para trás, mas toma cuidado, porque ali não é um lugar para você. E esse meu amigo é do Rio, a gente falou, pô, como assim, né? Eu sou do Rio. Eu falei, eu ando lá em São Paulo, na Santa Efigênia, ando em tudo quanto é lugar, vou lá na estação Júlio Prestes, né? E a gente foi, e a gente percebeu que o lugar talvez não fosse pra gente, porque numa multidão de centenas de pessoas, era um mercado popular, nós éramos os 2 únicos brancos. Foi incrível, né? Tivemos uma tarde agradável e um passeio muito bacana e vimos muitas coisas interessantes, fomos super bem tratados, mas a todo instante aquele lugar jogava na sua cara que, olha, não sei se era para você estar aqui. E eu fiquei pensando no depoimento desse aluno em que a São Francisco, até 3 anos atrás, dizia isso explicitamente para todo jovem negro que passasse no vestibular. Como também espaços de poder jurídico frequentemente dizem isso para mulheres, né? Existem espaços de notabilidade, de honraria e grandes conferências de determinadas áreas nos quais você vai ver e às vezes tem uma mulher participando no meio de 30 homens, né? Então, as instituições têm um jeito sutil de, mesmo eliminando a barreira formal de acesso, reafirmar a expectativa e o destino natural, as posições homogênicas de poder de pessoas de determinados grupos. A eliminação da barreira formal de acesso é importante, mas esses mecanismos internos que agem para, uma vez permitido o acesso dessas pessoas, continuarem sustentando hierarquias de poder interna, né? São muito importantes, e acho muito importante a fala do Lucas nesse sentido, para deixar muito claro, porque o grande risco que acho que a gente corre, na minha opinião, é a gente pensar que é o estudante negro ou a estudante negra que precisa ser preparado para o ambiente do escritório de elite, sem levar em consideração que o ambiente do escritório de elite, que é constituído por pessoas que, como eu, pela sua trajetória de vida, foram treinadas pela reafirmação incessante de estruturas de afirmação de supremacia de brancos e de homens, foram treinadas à absoluta insensibilização para problemas discriminatórios, a ponto da gente chegar em casa, assistir um filme que conta a história, a Selma, assisto com os meus filhos, puxa, que coisa terrível, não permitiam direito de voto a negros, e não davam negros acesso a espaço de, puxa, né, papai, que coisa terrível, né, que bom, né, que não é assim. Eu falei, mesmo, tem negro na sua escola? A gente vai sair daqui, vai num restaurante, vamos ver quantas pessoas ao nosso entorno estarão comendo. Então, assim, a gente vive o mundo do Alabama da década de 40. Parece uma reunião do Rotary Club, entendeu? É isso. E a gente a gente é absolutamente insensibilizado para enxergar essas diferenças. E aí, na hora que a gente vai conviver com a diferença, é o sujeito que chegou que tem que ser, né? A gente também tem que ser preparado. Assim, eu fico muito feliz disso ter aparecido na fala do Lucas.
A doutora Valdirene levantou a mão, desculpem aqui, eu falei que ia falar 5 minutinhos, falei uns 10. Então, enfim, eu fico muito feliz da gente estar tendo esse debate, muito feliz, eu não conhecia o Lucas pessoalmente, continuo não conhecendo pessoalmente, né? Só conheço virtualmente. A doutora Valdirene é a mesma coisa, e foi um grande prazer tê-los ouvido, enfim, aquilo que foi relatado pelo professor Quiroga também, né, nos dá esperanças de que as coisas serão, para a geração do Lucas, diferente do que foram para mim, para a professora Maria Paula, para o professor Quiroga, mas, enfim, como bem disseram todos vocês, ainda tem muita coisa que precisa ser feita, né? Vamos, talvez, fazer o retorno. Eu sugiro que a gente faça pela ordem inversa, como a doutora Valdirene levantou a mão, a doutora Valdirene faz as suas considerações finais, até porque tem a maior premência de horário, em seguida o Lucas, depois o doutor Quiroga, o professor Quiroga, depois a professora Maria Paula, para a gente concluir no tempo. Muito obrigado. Quando você comentou sobre esta reação das crianças, né? Não temos a mesma situação de grande discriminação racial que se tem notícia vir de outros países. Alguns brasileiros partem do pressuposto de que vivem num país que tem uma situação étnico-racial muito melhor do que a americana, a norte-americana. Na minha fala, eu até citei, né? Eles têm as cotas em eles têm muitas, né? Eles têm um pacote de ações afirmativas nas mais variadas áreas da sociedade. E essas ações, tem um livro, é o Curso do Rio, em que nós podemos ver o resultado dessas ações afirmativas e o quão poderosas elas foram na elevação da condição, né, socioeconômica da população negra norte-americana. Nós nem precisamos ler o Curso do Rio para entender o quanto essas ações afirmativas por lá, o próprio processo eleitoral, a luta dos movimentos negros por lá, fizeram com que a questão da representatividade nos Estados Unidos tivesse outro contorno. Não quero dizer que a realidade norte-americana seja melhor que a nossa, mas lá o debate é franco, o debate é aberto. Não é porque você não nomina o racismo que ele não existe. Não é porque você não reconhece o menosprezo ao sofrimento, ao menos gozo de direito de quem está ali do teu lado, ou quem deveria estar e não está, que isso lhe torna um cidadão, uma cidadã melhor. Tá? O conformismo, o achar que um espaço como o São Francisco, um espaço como o Restaurante X, ou um espaço como o Ministério Público do Trabalho, a magistratura e etc., está tudo bem que é majoritariamente branco? Está tudo bem que todos os grandes espaços, os principais espaços de gozo de direitos, né, os espaços mais relevantes, né, de exercício de poder do nosso país, são monopolizados pela minoria branca do nosso país? E aí a gente vai olhar para o que acontece lá nos Estados Unidos. Nós vemos tantos filmes, a música, nós vemos a política deles, e essa noção do que os movimentos negros aqui no Brasil tanto comentam, representatividade importa, nós podemos entender vendo o caso norte-americano. Eles são minoria, mas essa representatividade é de tal ordem que, para quem está fora de lá, às vezes a gente se surpreende com esse dado. Só 13 parecem mais. Eles já tiveram presidente, Barack Obama, eles já tiveram tem agora Kamala Harris. Então, vai dizer que o racismo brasileiro é melhor que o racismo norte-americano? Eu acho que teria que perguntar para os negros. E eu acho que nós, negros aqui do Brasil, podemos dizer seguramente, o racismo brasileiro nem de longe é melhor. Né? Se é que existe algum racismo que possa ser melhor, né? Mas o que dói mais, o racismo norte-americano ou o racismo brasileiro? Dói igual. Dói igual, com uma diferença. Lá, por conta de todo um processo do que é a democracia deles, do que é o próprio
andar daquela sociedade, esta representatividade tem acontecido. Aqui, além do racismo, além da exclusão, ainda falta representatividade. Então, nós estamos anos-luz de poder criticar, né, como outros países tratam seus grupos discriminados, lá minoria. Aqui a situação é tão bárbara que muitas vezes doutos se referem à população negra do nosso país como minoria. Acadêmicos se referem à população negra como minoria. Eu não sei se vocês já tiveram esse momento de choque. Eu já assisti, já li coisas assim e fiquei perplexa. Mas tamanho conforto, né, com o ocupar daquele espaço, tamanha essa invisibilidade dessa população, que ela é minorizada até na sua expressão numérica, até naquilo que matematicamente não se poderia fazer. Tá? Então, acho muito importante debates como esse. Fico muito feliz de ver uma universidade tão importante, uma das mais importantes, né, da área jurídica do nosso país, trazendo esse debate, trazendo várias vozes, colocando isso como uma agenda e tentando adotar medidas internas efetivas de um ambiente acadêmico mais inclusivo, mais antirracista. Né? Acho que o nosso papel é sempre esse, a gente pensa, nós refletimos, depois a gente compreende que tem alguma coisa errada e aí a gente parte para a ação. Né? É um movimento natural. É só com as ações que nós saímos deste conformismo e saímos desse espaço de compactuar com as injustiças. Né? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Valdirene. Doutor Lucas, 5 minutos para suas observações finais. A gente faz 5, 5 e 5 e termina no teto, pode ser? Perfeito. Muito obrigado. Eu vou fazer coro, na verdade, a fala da doutora Valdirene, no sentido de que quando eu estava na graduação, fazendo parte de alguns grupos de pesquisa, de trabalho, em geral, auto-organizados também por pessoas negras, eu tive acesso a muitas experiências tristes de pessoas negras, jovens, que integravam escritórios de advocacia, outras áreas aí, áreas jurídicas de empresas, por exemplo, e tiveram experiências muito ruins no que diz respeito à inclusão. E é exatamente essa a minha preocupação, porque ao mesmo tempo que a gente vê um movimento de escritórios de advocacia querendo incluir, pensando a inclusão, eu sinto isso um pouco que o professor Quiroga colocou como uma preocupação, que é um fenômeno um pouco até marqueteiro, né, de chegar no Dia da Consciência Negra e fazer um post no LinkedIn, ao invés de efetivamente pensar todo o processo que vai garantir que aquela pessoa negra que entrou ali na condição de estagiário, na condição de advogado, ela vai persistir no escritório e, eventualmente, integrar os cargos mais altos, né, daquele escritório. Essa é uma preocupação que a gente precisa nutrir coletivamente. A pesquisa que muitos de vocês mencionaram aqui, da Folha, do 1%, né, de pessoas negras em grandes escritórios de advocacia do país, um dado importante também que precisa ser muito compartilhado entre todos nós, é que esse 1% está concentrado nos cargos de estágio e de advogado júnior. Né, ao passo que a gente não vê pessoas negras ocupando os maiores cargos, né, cargo de advogado sênior, cargos de sócio, propriamente dito, justamente porque o mundo do direito como um todo, e não só o espaço universitário, não só o ambiente dos escritórios de advocacia, eles fomentam essa lógica de desigualdade que é muito perversa. E eu tendo a achar que isso se dá por N fatores, né? Mas eu chamaria atenção aqui por um fato interessante que pode ser trabalhado, inclusive, individualmente por todos nós que temos interesse em compor essa chamada luta antirracista, né? Num primeiro momento, se dá em razão de um déficit. As pessoas, os brasileiros conhecem muito pouco a sua própria história, né? Esse é um fator de sensibilização fundamental. Eu acho que qualquer pessoa que se dedique a ler um pouco, além do fato de que o Brasil teve quase 4 séculos de escravidão, entender, né, a partir de uma leitura, a partir de uma análise, do entendimento do que isso significa, é muito difícil uma pessoa que tem acesso a essa informação, que precisa ser democratizada, não se sensibilizar exatamente com os efeitos que esse período da história causou na população negra brasileira contemporânea, de hoje, né? Então, não foram só apenas 400 anos de escravidão, foi um período
de exclusão das pessoas negras de todos os espaços, todos, né? Inclusive a educação, inclusive as universidades, inclusive o ensino jurídico. Pessoas negras não podiam se matricular em escolas do ensino básico. Isso é muito perverso, né? Isso tem um resultado, né? Uma conclusão que é inevitável, né? De desigualdade racial, de desigualdade em espaços nas instituições políticas do século XXI. Também tem uma preocupação com o caráter psíquico que existe, que vem sendo construído no entorno desse tema. Tem uma psicanalista muito famosa brasileira chamada Neuza Santos Souza, que fala sobre a assimilação de valores culturais do branco, né? A todos nós brasileiros é fornecida uma ideia de assimilar valores culturais das pessoas brancas. Então, os negros, quando eles conseguem quebrar essa ideia da barreira do acesso, como vocês mencionaram, eles se sentem no dever de constantemente afirmar sua posição, constantemente ter que se provar, se comprovar como pertencente àquele espaço que definitivamente não foi construído para ele, né? Então, tem um fator psíquico e também acumulado com um outro fator que é político, que é psíquico e político, né, que é a formação de mitos. Nós alimentamos individualmente, entre nós, mas também coletivamente, alguns mitos, desde mitos sobre cotas até mitos que são externos aos programas de cotas. Mitos, por exemplo, de que os negros estão tomando os lugares dos brancos por meio das cotas, a ideia de que negros só sabem falar sobre racismo, então, nossa, que tema chato, que incômodo, né? Por que a gente está falando tanto sobre isso? Né? Por que em 2020 o tema das relações raciais está tomando as redes de forma tão severa, tão violenta? Por quê? Né? Que coisa chata. E esse é um sentimento que vem sendo alimentado e que a gente precisa também combater. E para finalizar, eu acho que o mito mais poderoso e mais forte, né, para a gente refletir em conjunto, porque é de fato o mito que é o ponto de partida para tudo que a gente está discutindo aqui, é o mito de que o tema do racismo e das relações raciais é um tema exclusivo das pessoas do movimento negro, ou, quando muito, de sociólogos, antropólogos. Isso é um mito justamente porque ele está incorreto, né? É um mito que a gente precisa desmistificar e encarar o tema do racismo e das relações raciais como um tema de todos os brasileiros, né? Como que os profissionais do direito, professores, advogados podem enfrentar esse tema, enfrentar esse mito? Na medida em que compreendem que o direito ele é um produto da sociedade. Enquanto um produto da sociedade, ele sofre os efeitos diretos das manifestações do racismo estrutural, institucional, que se materializa no ensino, nas salas de aula, na advocacia como um todo. Eu acho que é, de fato, um passo muito importante para ser dado e é um ponto de partida fundamental. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade. Muito obrigado, Lucas. Dr. Quiroga, por favor. Obrigado, Rafael. Bem, eu só gostaria também de ratificar, acho que tanto a professora Valdirene quanto o Lucas e a professora Eunice também já expuseram. Eu acho que nós estamos aí dentro de um tema bastante importante. Eu acho que todo esse movimento, no sentido de nós falarmos do racismo como algo que está totalmente impregnado na sociedade brasileira, mas não só isso, está impregnado na advocacia, ele está impregnado no Ministério Público, está impregnado na magistratura, enfim, está impregnado em todos os setores da nossa sociedade. Especificamente com relação à advocacia, eu acho que é importantíssimo esse avanço que nós tivemos, obviamente que ele é muito, muito recente, como eu vim falando. Ele, na verdade, tem um trajeto aí de 4, 5 anos, onde, na verdade, nós iniciamos um procedimento aí de realmente, não só de inclusão, mas também de acolhimento. Como disse o Lucas e a professora Valdirene, a necessidade não só da gente acompanhar o negro depois que ele ingressa no ambiente de trabalho. E acho que é uma coisa importante. Por quê? Porque nós vamos ter, efetivamente, todo esse conjunto de alunos saindo da graduação, ou seja, nós estamos aí no 3º ano, por exemplo, da nossa faculdade, com cotas. Nós temos hoje um cabedal de estudantes negros saindo da faculdade e que, obviamente, vão querer se instalar no mercado de trabalho e, entre eles, obviamente, aí os escritórios de advocacia. Então, é claro que a gente sabe que a gente ainda está muito longe do que a gente pode alcançar, mas eu não tenho dúvida de que nós estamos avançando, né, procurando realmente, com esses debates, melhorar a situação da advocacia
e propriamente do racismo no Brasil e na nossa área. É óbvio que isso levará um tempo, obviamente a gente não vai conseguir resolver isso de um momento para o outro, estamos muito atrasados, na verdade, já perdemos muito tempo, mas eu acho que pelo menos essa luz de nós começarmos a olhar nesse sentido, entendermos como deve ser feito, né, aprendermos as coisas que estamos aprendendo, eu acho fundamental para que a gente mude essa história. Então, por isso que eu acho que tanto na academia, quanto especificamente nos escritórios de advocacia, eu acho que o que a gente debateu mostra a necessidade de nós estarmos alertas para que realmente a gente possa mudar essa situação de uma forma adequada. É isso aí, Rafael, obrigado, e professora Maria Paula, muito obrigado, parabéns, Lucas, parabéns, doutora Valdirene, um abraço grande. Obrigado, Quiroga. Vou passar a palavra à professora Maria Paula, e sugerir à professora Maria Paula que faça o encerramento, então, faça suas considerações e, na qualidade de presidente da comissão de graduação, nos conduza para o final do evento, e agradecendo desde logo o convite que me foi feito para mediar essa mesa tão importante e tão rica. Obrigada, Rafael. Bom, minha primeira palavra é de agradecimento por todas as palestras, as falas, acho que foram muito boas e refletem exatamente como esse não é um tema, isso não é um tema que a gente possa falar livrescamente. Cada um de nós está passando por um processo, acho que é um processo de reeducação, se é que eu posso usar essa palavra. E aí a gente colhe várias informações. Acho que foi muito importante naquele evento que o 11 de agosto promoveu, naquela série de eventos que o 11 de agosto promoveu no começo do ano, que exatamente tiveram uma participação muito grande do Lucas. Uma das falas era da professora da Federal de Santa Catarina, Lia Schuckmann, sobre a branquitude. E ela fala da importância de você reconstruir um cenário que não é mais só olhando para trás, ou olhar para frente e em que cada um vai rever a sua posição e vai enxergar a sua condição de repor, de criar um outro quadro. Eu quero terminar, então, com duas marcações. A primeira é que a gente se habituou a falar muito em direitos, mas existe o reverso da medalha, que é o da construção de instituições. E eu entendo que no Brasil nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa pensar muito na construção de instituições, que é como você não vai conseguir prover direitos para uma coletividade se nós não tivermos instituições pensadas para isso. E a Faculdade de Direito é uma dessas instituições. E aqui eu queria ressaltar isso aqui é um espaço institucional, a comissão de graduação é a comissão que é incumbida pelo regimento, pelo estatuto da USP, de pensar o ensino. Então, ela tem condição, e é importante, nós estamos sendo assistidos, aqui está mediador, é o professor, membro da comissão de graduação, jovem professor, combativo, estamos sendo assistidos, né? Nós tivemos notícia pela Sheila e Rodrigo Pagani, que são também jovens professores, têm uma longa carreira aí na faculdade, para ser esses construtores de instituições. Então, para dar um exemplo que eu acho que ainda pode enriquecer isso aqui antes do fechamento, é que tem aspectos do fazer acadêmico, do ensino, que também são tocados por essa questão. Eu vou exemplificar com a minha própria situação. Eu ensino uma disciplina optativa chamada Teoria do Estado Brasileiro, que tem 2 semestres, o primeiro semestre é o período imperial, obviamente a questão da escravidão, ela é o maior tema, Teoria do Estado Brasileiro 1, eu dou essa matéria, pesquisando, levantando autores, e faz uns 2 anos os alunos me fizeram uma crítica de que não havia negros na bibliografia. E eu reconheci, é evidente que eles estavam corretos, estão corretos. O Lucas até me ajudou, passou alguma bibliografia, a Patrícia, no ano passado já tinha feito isso. Então agora pela primeira vez, incluí o Luiz Gama na bibliografia do curso. E é uma coisa que precisa seguir. Esse processo do silenciamento é muito sério. Então, ter em mente, quer dizer, as lutas de gênero, de raça, elas são irmãs. Não por acaso, eu, na segunda passada, estava presidindo uma mesa de um evento chamado Elas Fazem Ciência, e que vive o mesmo problema, né? As mulheres foram silenciadas e desapareceram da produção científica. Então, tem um processo de reconstrução aí, que não será necessário, não é um processo de olhar para trás, é um processo de olhar para frente. E existem espaços na construção das nossas bibliografias, na nossa maneira de ver, por exemplo, quando a gente ensina território, como o território é segregado pela raça, assim, tem todas, a gente começa a rever
toda a bibliografia do direito, nosso curso há muito por fazer. E por isso que eu não quis deixar de promover, nesse mês da consciência negra, um evento que discutisse isso. Não quis deixar de começar o debate sobre o ensino jurídico pela questão pela questão racial. A superação do racismo para além das cotas raciais. Né? Vocês já ficam convidados para os eventos que vão acontecer no próximo ano, em torno do ensino jurídico. Deve haver um deles sobre exatamente a questão de gênero e ensino jurídico. Então, esse terá sido, sem dúvida, um debate aqui, nessa tarde de hoje, muito marcante e com uma grande contribuição, acho que nos faz pensar, tem coisas incômodas e elas devem ser assim, porque se não fosse assim, se nós não sairmos do lugar onde nós estamos, nós não vamos chegar numa sociedade mais integrada, como é aquilo que a Faculdade de Direito se propõe a construir, né? Alguma coisa que prepare pessoas para realizar a justiça social, isso que acho que a maioria de nós acredita e deseja. Então, muito obrigada por todos os que vieram aqui, obrigada por aqueles que nos assistiram, e certamente estaremos juntos em outras frentes, mas para essa mesma causa tão importante e tão necessária. Obrigada, boa noite. Rafael, te devolvo a palavra para fechar o evento. Boa noite, Maria Paula, muito obrigado. Boa noite, Quiroga, boa noite, Lucas. Boa noite a todo mundo que nos assiste, foi um prazer. Declaro encerrada a nossa sessão. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, pessoal.